Boa tarde para todas. Eu vou falar no genérico feminino hoje, para variar um pouquinho. Então, seremos todas, hoje à tarde. É com muito prazer que eu aceitei o convite para conversar com vocês. E como a Miriam falou, a nossa história é bastante longa. Nós começamos há algum tempo atrás e temos trabalhado juntas há muitos anos. Eu dei curso na antropologia para a Miriam, depois no ano passado eu dei um curso aqui também, e as questões de gênero sempre foram a minha prioridade acadêmica. Então eu queria falar um pouquinho só do que eu faço, para depois eu falar um pouquinho de um trabalho que ainda está em andamento, mas que é o meu trabalho de pesquisa atual, que talvez interesse algumas, não todas vocês, mas algumas. Bem, eu sou linguista no sentido bem amplo. Eu estou interessada nas questões de representação, como a Suzana falou, não só da linguagem, mas em todas as representações que eu vou chamar de semióticas. O que o signo diz pra gente. Por que a gente está vestida do jeito que a gente está vestida? Por que se usa os óculos, os brincos? O que significa a nossa maneira de ser e as nossas escolhas de significado? A linguagem, claro, é o sistema maior semiótico, mas todas as maneiras que nos apresentamos também são escolhas semióticas. O que a Suzana estava falando eram basicamente escolhas semióticas. Então, se eu decido botar uma determinada cor no quarto de uma criança, essa é uma escolha semiótica. E eu vou pegar o gancho ali da Suzana e contar para vocês que o meu neto de 8 anos acabou de me dar um tapa de luva, porque eu resolvi pintar o quarto dele e achei uma cor maravilhosa, que era o roxo. Pintei o quarto de roxo. Ele entrou no quarto e disse para mim: vovó, isso é cor de menina. E eu posso imaginar vocês a minha tristeza de escutar isso, né? Para uma feminista de carteirinha, escutar de um neto onde o tempo inteiro eu estou tentando falar que essas diferenças não existem, que aquela cor, quer dizer, um sistema semiótico de significado, tem um significado feminino. Da onde que vem isso? Do colega, da escola, de toda a sociedade que nos rodeia, que é absolutamente binária ainda. Nada mudou. Eu fui no colégio das crianças e no colégio o material das crianças é dividido entre meninas e meninas. E eu fiquei tão enraivada no dia que eu fui ver isso, eu chamei a moça do colégio e disse: por que as meninas estão todas aqui no cor-de-rosa e os meninos têm que ter o lápis, o penal, o apontador de cor diferente? Porque é assim que vende, senão não é assim. Então a gente está dando aula o tempo inteiro, né? E é difícil porque tudo continua. Depois de 30 anos, os meninos ainda têm o seu azul quando nascem na maternidade e as meninas têm o seu cor-de-rosa. E isso eu estudei há muito tempo, eu fiz um trabalho muito grande com brinquedos de criança e, por incrível que pareça, depois de 10 anos, nada mudou. E, inclusive, eu estou achando que está piorando. Está piorando. Está realmente, se vocês forem numa loja de crianças, vocês vão ver que a cor é divisiva. Divide os dois mundos. Então, nós somos criadas nesse mundo divisivo. E essa divisão é feita semioticamente. É feita através de escolhas de signos. E isso permeia a nossa sociedade. E é muito difícil destrinchar isso. É muito, muito difícil. Eu acho que nós trabalhamos há muitos anos, muita coisa foi mudada, mas quando a Dilma é chamada presidenta, o mundo vem abaixo. É ou não é? Quer dizer, quando se tenta chamar atenção sobre exatamente esse problema de representação semiótica, gramáticos vão para os jornais falarem: mas isso não é gramaticamente correto. Como pode uma coisa dessa? E a minha resposta, que foi feita, inclusive, uma vez, uma palavra, numa palestra que eu estava dando, para mulheres, onde se levanta uma
senhora professora, na época, bem já conhecida, e me diz, mas Carmen Rosa, assim é a gramática. E eu respondo para ela, quem fez a gramática? Quem fez a gramática? Quem fez dicionários? Quem escreveu gramáticas? Conhecem alguma gramaticista mulher? Agora nós já temos algumas, mas pouquíssimas. Então, todos os estudos gramaticais e de significados, já desde da história, eram feitos por homens. Então, é claro que todas as maneiras que o mundo deveria ser representado tinham uma visão bem determinada. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero só deixar para vocês é que o estudo das representações de significado é um estudo muito rico para os estudos de gênero. Então, quem está interessada em olhar para o mundo ao seu redor, entre nessa área que se chama análise do discurso ou semiótica social, porque ainda muita coisa tem que ser desconstruída nesse mundo que ainda continua a ser muito binário, né? E muito discriminatório também por causa dessas escolhas. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é um pouquinho sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente. Eu trabalhei 17 anos numa universidade inglesa que se chamava Universidade de Birmingham, e com uma colega, que se chama Rosamund Mundo, eu estou citando porque esse trabalho é feito com ela, nós ficamos interessadas na questão das representações do envelhecimento. Então, como eu já estou no final da minha carreira, eu já passei por tudo. Eu já olhei para a mídia, eu já olhei para jornais, eu já olhei para revistas. Agora eu estou muito interessada na questão das representações de envelhecimento, porque nos estudos de gênero, muito pouca coisa ainda é dito e é falado sobre essa questão de como pessoas mais velhas são representadas em discursos públicos e em discursos privados também. Então eu vou começar pela questão do corpo e a questão da cirurgia plástica, principalmente aqui no Brasil. Eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos alguém que já fez cirurgia plástica aqui no Brasil. E mulheres de uma certa idade, mas ainda orgulhosa de suas aparências e ainda orgulhosas realmente de seus corpos, se submetem sem questionamento. Então, a cirurgia plástica no Brasil é uma questão totalmente naturalizada. Eu trabalhava na Inglaterra, onde nenhuma das minhas colegas poderia pensar em fazer cirurgia plástica. E simplesmente não existe. Como também não existe a questão de pintar os cabelos. As mulheres na Inglaterra têm cabelos brancos. Aos 70 anos eu ficarei branca. Mas é uma decisão muito difícil para mulheres brasileiras. Extremamente difícil. A minha mãe morreu com 93 anos e pintava seu cabelinho regularmente. Porque isso faz parte da nossa cultura. Não podemos admitir o envelhecimento. Então, se a gente olhar para essa representação visual aqui, nós podemos ver que essas mulheres não têm muita diferença. São mais ou menos quase todas iguais. Né? Tá? Então, a mulher de 40 não difere muito da mulher de 50 e da mulher de 60. Então, essa prática realmente da manutenção do corpo jovem, ou a prática da juventude, a pressão da juventude e a necessidade de se manipular os